Graças a Deus. Amados irmãos, você que está aí me ouvindo até agora, nesse momento, não conseguiu pegar no sono hoje. Você não conseguiu dormir até agora, porque você teria que ouvir aí um pouquinho da palavra de Deus nesta madrugada. E Deus vai falar com você. Abra aí a tua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 13 e versículo 22 a seguir. Evangelho de São Lucas, capítulo 13 e versículo 22. O tema desta madrugada é a porta estreita. E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amados ouvintes da palavra de Deus, desde o início nós estamos falando acerca da santidade, exortando acerca da santidade, a maneira em que nós temos que viver para poder entrar pela porta estreita. Nós encontramos nesta madrugada, quando um Senhor chegou até Jesus, que Jesus percorria as cidades e aldeias, pregando e ensinando, rumo a Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: Senhor, são poucos os que se salvam? E naquele momento Jesus Cristo respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. Irmãos queridos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não deixa ninguém enganado. O Filho de Deus, ele está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Nós vemos aí guerra, tremores de terra, terremotos em vários lugares, avalanches, matando, destruindo as vidas das pessoas. Tudo isto é o cumprimento da palavra santa do Senhor Jesus. E disse o Senhor Jesus para aquele homem: porfiai por entrar pela porta estreita. Por que porfiar para entrar pela porta estreita? De qualquer maneira, nós não conseguimos entrar no céu. De qualquer maneira, o cristão herdará a salvação eterna. Ou é santo, ou deixa de ser santo. Você que está me ouvindo aí agora, presta atenção no que eu estou falando. Há pessoas, eu não estou falando aqui dos católicos, não. Eu estou falando de nós, evangélicos, servos de Deus. Mas tem servos de Deus que ele não mede as consequências. Tem servo de Deus que ele não coloca a vida dele no altar de Deus. De dia, na sua casa, ele é uma pessoa. À noite, na igreja, ele é outra. Na casa, ele não tem paz. Na casa, ele não tem harmonia. A esposa não presta, o filho não presta. Ninguém vale nada para ele dentro da casa. Se abusar, ele cai com sarrafo até na própria esposa. E à noite ele vai para a igreja e prega a palavra de Deus, como se não houvera acontecido nada durante o dia. Como ele não tivesse cometido pecado nenhum. Ali ele prega que para entrar no céu é necessário abandonar o velho homem. Ali ele prega que para entrar no céu é necessário descer as águas batismais e se tornar uma nova criatura. Na igreja, ele é uma verdadeira bênção. No momento da oração, ele é o primeiro a colocar as mãos sobre as cabeças das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. A vida dele
no lar dele está uma verdadeira desgraça. Ele não tem paz, ele não tem harmonia com a família, com os filhos, com a esposa com o esposo, não se entendem mais. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, está voltando. E se ele voltar e pegar a nós nesta maneira que o pastor Lindolfo está falando, de maneira alguma nós entraremos no reino dos céus juntamente com o Senhor. Ele próprio disse: muitos chamados e poucos escolhidos, são tantos os perdidos como a areia da praia. Agora vem a palavra de Deus, que quando o Senhor Jesus voltar e o condenar os rebeldes, eles vão falar: ih, Senhor, mas no teu nome eu curei os enfermos, no teu nome eu ressuscitei os mortos, no teu nome eu preguei a tua palavra, no teu nome eu ganhei almas para ti, no teu nome eu fiz com que os cegos enxergassem, no teu nome, Senhor, o paralítico andou. E aí vem a resposta do Senhor Jesus: é verdade, fizeste tudo isto porque meu nome é poderoso. Irmãos, vocês estão vendo o perigo que nós passamos na face da terra? Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Às vezes na minha casa, quando eu sinto que ofendi a esposa, às vezes nem ofendi, mas algo bate em meu coração, eu peço perdão. Eu peço perdão, porque tenho medo de Jesus voltar e encontrar a esposa magoada comigo. Então nós temos que ser sinceros diante da palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra e viver a palavra do Senhor Jesus. Na igreja o fulano é uma coisa, mas na rua ele é outra. A santidade passa de longe. Quem vê ele não fala: esse é um crente, esse é um cristão, esse é um verdadeiro adorador de Deus. Mas quando ele encontra com o irmão, ele se demonstra aquele grande homem de Deus, e a vida dele lá atrás está indo de mal a pior. Porfiai por entrar pela porta estreita. De qualquer maneira nós não entramos, nós temos que ser obedientes. Jesus Cristo falou: eu não vim para condenar, mas tem quem a julgue. As minhas palavras julgarão, disse o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tudo que nós falamos, o telhado é por testemunha, aqui é por testemunha. No último dia não vai ter como nós negar diante de Deus. Lá no céu não entra o crente meio-dia. Ou você é um servo de Deus ou deixa de ser. O que é ser um servo de Deus, pastor? Ser um cristão é você abandonar as coisas que você praticava. Se você falava mal, você não vai falar mais. Se você zombava, você não zomba mais. Se você criticava, você não critica mais. Você não vê o erro dos teus irmãos, mas você vê o teu erro. Você vê a tua falha e procura a se consertar diante de Deus Todo-Poderoso. Irmãos, se você vê que você não pode fazer alguma coisa, não faça. Não dê continuidade. Porque se você der continuidade, você tem que honrar. Apóstolo Paulo falou de ser santo como eu sou santo. Se você não consegue imitar a Jesus Cristo, imita o apóstolo Paulo, que se desviou do mal. Ele era um perseguidor da obra de Deus, do povo de Deus. Ele matava, ele prendia, ele consistiu na morte, ele assistiu à morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, e pegou caminho rumo a Damasco para prender o povo de Deus. E no caminho Jesus falou com ele e disse para ele: olha, a partir de hoje em diante você será meu servo. E Ananias estava orando e Deus falou com ele: olha, vai até a rua direita e coloca as mãos sobre Paulo. Ele diz: ih, Senhor, aquele homem tem matado, tem encerrado teu povo na prisão, e tu ainda quer que eu vá ter com ele? Vai, porque para mim ele é um homem muito precioso. Eu farei dele meu discípulo. Ele vai pregar a minha palavra.
para os gentios. Mais tarde nós encontramos o apóstolo Paulo repreendendo outro apóstolo, mas como tu, sendo servo do Senhor Jesus Cristo, age da maneira que eles agem e você ainda quer repreendê-lo? Então nós temos que ser exemplo, irmão. Alguém que olhar para nós tem que ver em nós santidade, tem que ver em nós honestidade. Tem cristão que procura a luta. Não é a luta que vai até ele, não, é ele que vai atrás da luta. Presta atenção, você vê uma coisa, um perigo muito grande. Não, eu ganho aí 1.500 por mês, eu pago as minhas contas, e aí ele vê lá um celularzão muito big, muito chique, que custa mais de R$1.000. Ele compra e parcela, e chega no fim do mês, ele não tem o dinheiro para pagar. Ele vai comprando, ele não olha as consequências, ele vai comprando, e de repente ele fica sem dinheiro até para fazer a compra dentro da casa dele, e ele começa a ficar falho diante dos homens. Ele começa a dever e não pagar. Sede santo como eu sou santo. Se alguém é santo, santifique-se mais ainda. Se alguém é sujo, suje-se mais ainda, diz a palavra de Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Santidade não é de qualquer maneira, não. Você tem que ser santo lá dentro da igreja e ser santo aí dentro da tua casa. Você é o pastor de um rebanho, da tua família. Você tem que prestar conta de cada um dos teus filhos diante de Deus. E aí os filhos teus ver você agir dessa maneira, eles vão agir também. O pai age assim, eu ajo também. O pai briga com a mãe, eu também brigo com a minha esposa. O pai nos espancou, se converteu, mas continua fazendo a mesma coisa, então não é pecado, eu vou fazer da mesma forma. Filho, puxa aquilo, puxa o pai. E você tem que ser exemplo aí dentro da tua casa e exemplo dentro da igreja. Porfiai por entrar pela porta estreita. Na verdade eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Tem irmão que está me ouvindo aí agora que você diz que louva a Deus, irmão, mas você louva a Deus de boca para fora, de coração não. O santo do Senhor Jesus certo dia disse o seguinte: escondi as tuas palavras sobre o meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Eu sou o que sou aqui dentro do rádio e sou lá fora também. Eu sou lá dentro da igreja e sou lá fora, só que eu sou positivo. Se eu tiver de falar para a pessoa, eu chego e falo para a pessoa, mas não é brigar com a pessoa, é fazer com que a pessoa entenda a palavra de Deus, que eu sou exemplo, sou ministro da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: não quereis ser mestre, porque adquirirão para si duro galardão, diz a palavra de Deus. Duro galardão. Quem é mestre, irmãos, ele tem que ensinar. E Jesus te escolheu para ser mestre. Então não faça as coisas erradas, porque você é espelho. Você é espelho para os outros que te veem. Não é somente teus filhos lá dentro da tua casa, mas teus filhos na fé. O filho puxa o pai, meu irmão. Depois daí não conseguirá passar pela porta estreita, porque está em falha. E sabe quem é o responsável? É você. É eu. Você odeia teu irmão. Você odeia o teu pastor. Você acha que sabe mais do que o teu pastor. Você tem um espírito de grandeza. E isto é pecado. Se nós quisermos entrarmos no céu, nós temos que se fazer como uma criança, simples. A criança, se dá um tapa na criança, ele chora, fica tristinho, dali a pouquinho você chama ele, corre, te abraça. Nós temos que ser da mesma coisa. Esse irmão aí te ofendeu, perdoa ele. Mostra para ele que você faz diferença. Não é por causa de uma ofensa que você vai ofender, não. Você tem que mostrar para ele que o caminho da salvação não é desta maneira. Criticar, zombar, falar mal, falar coisas que não deve, comprar e não pagar, prometer,
eu assinei tal coisa lá, mas não tem problema não. Se não der para me pagar, eu não pago. Aí o teu nome vai para o SPC, irmão. Porque o teu credor quer receber. Seja santo. Jesus está falando com você nesta madrugada, está falando com o pastor Lindolfo. Vamos ser santos, irmão. Você me odeia? Eu te peço perdão. Me perdoa em nome de Jesus. Porque eu quero entrar no céu. Eu não quero ficar em pé na porta lá e quando você chegar você não poder passar, viu? Então vamos ser santos. Vamos ser aquela pessoa humilde. Aquela pessoa que é santo lá dentro da igreja e também lá dentro de casa. Certo dia eu ouvi uma pessoa falando, um palavreado, contando aí uma história do menino que estava dentro da igreja. Aí terminou o culto, ele chegou perto do pastor dele e falou assim: ô pastor, o pastor falou: o que foi, meu filho? Ora por nós, porque eu não quero voltar mais para casa. Mas por quê, irmão? Porque aqui em casa meu pai é outra pessoa. Lá dentro de casa ele briga, ele bate, ele machuca. Aqui em casa não, meu pai é tão maravilhoso. Irmãos, a palavra de Deus é coisa séria. Sede santo como eu sou santo, diz a palavra de Deus. Sede santo. Orem por mim. Orem, eu te peço oração, para que eu continue do caminho de Deus, para que eu continue fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, pregando a palavra como ela é, para que você me ouça, você me escute, você me encontre e fale para mim: pastor, eu sinto sinceridade nas tuas palavras. Que o nome do meu Senhor Jesus seja honrado e glorificado através de minha pessoa e através de tua, minha irmã. Através da tua pessoa, minha irmã. Através da tua pessoa, meu irmão. Deixe Jesus entrar na tua vida. Abandone tudo de errado e faça a vontade do Senhor Jesus. Irmãos amados, eu queria ir mais além, mas o tempo não me permite mais. Eu quero terminar cantando ainda Violão Amigo, viu? Quero oferecer para todos os irmãos que estão me ouvindo, que estão com o rádio ligado. Que Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez eu reforço: orem por mim, para que eu continue fazendo a obra de Deus. Eu tenho um convite para a igreja em todo local aí, e eu estou sem poder ir, irmãos. Então orem pelo pastor Lindolfo. Não esqueça de mim. Me inclua na tua oração. Me inclua na tua oração. E quem se despede de você na santa e doce, gloriosa paz do Senhor Jesus é seu irmão em Cristo, missionário Lindolfo. Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus.